Essa questão de Diego Garcia será um dos próximos pontos de tensão, nomeadamente com o Reino Unido? Não, porque o Reino Unido, na prática, já mudou de posição. A ideia era entregar as ilhas, não é? Mas agora, isto aliás está a ser discutido neste momento no Parlamento Britânico e, portanto, a ideia agora é arrendar durante 100 anos, mas enfim, logo se vê os detalhes, mas pelo menos a ilha, para quem nos está a ouvir, quer dizer, Diego Garcia está mesmo no meio do Índico e é uma das bases estratégicas mais importantes. Temos que trazer novamente Diego Garcia também para perceber a importância da ilha. Vamos agora avançar para a reunião que aconteceu hoje, Sr. Coronel, as negociações Rússia-Ucrânia mediadas pelos Estados Unidos, difíceis, intensas e substanciais, com algum progresso, aliás, na vertente militar. E espera Zelensky que ainda haja mais uma nova ronda negocial? Toda a gente espera, José Pedro. Espera que alguma coisa aconteça. Este mês. Esperam eles, espera Zelensky, os russos pela imprensa também esperam. Dizem eles que os únicos que não esperam é a Europa. Hoje na imprensa russa a Rússia estava interessada em pequenos passos nestas negociações, os europeus afinal eram os únicos que não estavam interessados. Os americanos também os disseram que estavam interessados. O certo e a verdade é que as negociações pouco não trouxeram grande novidade, nem no aspecto humanitário, nem no aspecto de troca de prisioneiros. Desta vez não aconteceu nada de nada. A delegação russa era liderada por Vladimir Medinsky, um indivíduo muito conservador, na perspectiva também russa, e portanto, na parte, e José Pedro Fernandes disse muito bem, na parte militar houve algum pequeno avanço, tanto quanto se sabe, nomeadamente na monitorização do cessar-fogo, quando isso acontecer, mas isso não era muito importante, ou por outro era relativamente... Ou seja, está-se a discutir mais à frente, mas a reunião ainda não... É verdade, a reunião parou, porque praticamente a reunião hoje teve meia dúzia de minutos, comparado com ontem, que teve 6 horas, hoje teve, não sei, 2 horas. E, portanto, parou porque se discutiram as questões políticas. E as questões políticas têm a ver com os territórios, têm a ver com a central de Zaporizhia, têm a ver com o controlo político-militar, com a estrutura, com a arquitetura de segurança, enfim, com várias coisas. E aí é o cerne da questão, é o fundamental, e não se avançou. E, portanto, coloca-se a questão de agora haver uma reunião, provavelmente, para o mês que vem, mas andamos de... Bem, estas são terceiras ou quartas reuniões, mas não se vislumbra aqui um fio à meada a esta situação. A guerra continua, vai para o 5º ano, e a questão é territorial. Percebe-se também uma coisa, porque falamos sempre em poder e capacidade de... É que a Rússia também já não tem capacidade de avançar muito mais do que aquilo que conquistou e que usurpou, enfim, a Ucrânia. E a Ucrânia também não tem capacidade de iniciativa para poder reverter nenhuma situação. E, portanto, os dois encaixaram. E encaixaram em termos militares, encaixaram em termos políticos, porque a hostilidade é constante, e encaixaram em termos estratégicos, porque também não há avanço. Nem a Europa faz movimentar o xadrez estratégico, nem os Estados Unidos estão muito interessados para além daquela função mediadora e de procurar arranjar soluções, e a Rússia vai se mantendo também neste encaixe, ou seja, toda a gente se encaixou. E, portanto, passamos para o 5º ano de guerra, de uma guerra que já vai longa. E que é preciso resolver, naturalmente. Professor Vasco Rato, uma guerra que já vai longa, aliás, na próxima semana entrará no 4º ano de guerra, e com os poucos avanços que se vão fazendo nestas negociações, ainda sem um fim à vista. Até porque as últimas declarações que vêm, por exemplo, de Marco Rubio, vêm dizer que os Estados Unidos não estão a obrigar ninguém a um acordo. Dizem que estão a servir de mediadores, ou seja, já estão também os Estados Unidos a afastar-se um bocadinho destas negociações? Podemos interpretar assim ou não? Não estão tão empenhados como já estiveram. E por boas razões, penso eu, com
esta situação que acabamos de falar no Irão, com a situação na Venezuela e agora Cuba, a realidade é que a Ucrânia deixou de ter a importância que tinha. Já não é uma prioridade, ou pelo menos já não é uma das primeiras prioridades. Porque há outros conflitos? Há outros conflitos que têm um impacto muito maior no interesse nacional dos Estados Unidos. Claro, no que diz respeito à Europa, o problema que Trump tinha com a União Europeia e com a NATO está mais ou menos resolvido. Os europeus prometem gastar mais em defesa e no que diz respeito à parte comercial também está mais ou menos resolvida, não é? Algumas questões, mas está mais ou menos resolvida. Portanto, a Europa, do ponto de vista de Washington, não é um problema. Aliás, uma coisa que se viu este fim de semana passado na Conferência de Munique foi justamente isso. Não é um problema. Portanto, onde é que estão os problemas? Bom, os problemas estão de facto no Médio Oriente e estão, sobretudo, agora nas Caraíbas. Caraíbas, América Central. E, portanto, isto pode continuar. Eu acho que há aqui uma janela, há uns tempos, há 2 semanas, creio eu, Trump disse que queria isto resolvido até junho. Mas quer isto resolvido até junho porque tem eleições em novembro. E como tem eleições intercalares em novembro e as campanhas começam logo ali por volta do início de setembro, tem de ter de facto alguma resolução, mesmo que depois essa eventual resolução depois não funcione na prática ou que venha a desfazer-se, mas precisa de qualquer breakthrough, não é? Qualquer inovação nas negociações. Agora, o problema é que nós, semana após semana, falamos disto e dizemos sempre o mesmo. Há um problema no que diz respeito ao território, à demarcação do território, às garantias de segurança, eventualmente, não é, às centrais nucleares. E estamos nisto. Ora, avança a Rússia um bocadinho, nos últimos dias avançou a Ucrânia um bocadinho, mas também é um avanço tático. Bom, e andamos nisto e não há uma convergência política, uma convergência de interesses que possa levar-nos a sair disto. Portanto, ou os Estados Unidos impõem ali, não sei bem como, mas impõem uma paz, ou as partes vão continuar a lutar o tempo que for necessário até isto se resolver no terreno. Muito bem. Vamos avançar para o nosso último tema da análise hoje, Coronel Eduardo Caetano de Sousa, tem a ver com Cuba e também para as movimentações que têm acontecido em torno de Cuba. Hoje foi recebido o Ministro dos Negócios Estrangeiros por Vladimir Putin, sendo que Vladimir Putin acabou por fazer algumas críticas aos Estados Unidos e à forma como estão a lidar com Cuba. Como é que podemos entender esta intervenção russa na matéria? Como é que eu vejo da seguinte maneira? A questão o contencioso Cuba-Estados Unidos não é de hoje, nem é de Donald Trump. E, portanto, é uma situação de bloqueio que vem de décadas. Agora está, ultimamente, com a doutrina que os Estados Unidos colocaram agora com Trump, a sua doutrina estratégica nacional, o seu conceito de hemisfério ocidental, e com a questão da Venezuela. Tudo isso veio reforçar o problema de Cuba. Também com a sua liderança política, com Marco Rubio, as suas tendências, enfim. Há aqui vários aspectos que são claros, são linhas de ação que os Estados Unidos obrigaram a movimentar-se para Cuba, porque eles perceberam que havia também ali uma fragilidade maior, um pouco como no Irão, maior do que há tempos atrás. Pronto. Mas isso é uma realidade. E é uma preocupação estratégica dos Estados Unidos na defesa daquilo que são a sua zona de influência enfim, algum imperialismo na sua expansão também, porque naquela ação na Venezuela, a ação em Cuba, a ação e agora é isto que eu queria aqui referir. E olhando retirando 2 pontos. Primeiro, a Rússia e a China, já agora, e esse é um ponto importante, pouco fizeram para ir acudir aos seus aliados.
A Rússia, e isso interessa retirar na atual estratégia mundial, a Rússia perdeu a Síria. Não fez nada. Mas porque também está a braços com... Exato. A Rússia perdeu os seus aliados. Estamos a falar dos aliados. A Síria, a Venezuela, Cuba, eventualmente alguns países em África. E a Rússia não tem capacidade de ir socorrer os seus aliados. As declarações hoje, quer do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Bruno Rodrigues, Ministro dos Negócios Estrangeiros, recebeu palavras de encorajamento, que vamos talvez arranjar, como disseram, uma ajuda material, mas pouco mais. Pouco mais. A Rússia está incapaz e já perdeu vários aliados na Síria, naquela região fundamental, perdeu. Perdeu a Venezuela, pode perder Cuba e tem o Irão à mão. São todos aliados. Ou seja, a percepção dos países do sul global ou os países que são mais aliados deste eixo Irão, Rússia, China, Coreia do Norte, estão a perceber, e o Irão pode perceber também, que os seus aliados principais, as grandes potências, pouco fazem para ir socorrê-los. A China, muito menos, tem estado sentada no seu sítio a observar o que se passa no resto do mundo, com a sua estratégia perfeitamente definida. Mas a Rússia não tem essa capacidade. Hoje, a visita de Cuba é a um aliado forte, são dois aliados, Rússia e Cuba, enfim, há promessas. A Rússia está agora aqui numa dualidade de dúvida, que é a Rússia, jogando com a Europa e jogando também com Cuba e com os Estados Unidos, a Rússia só tem uma preocupação: ter benefícios económicos e boas relações com os Estados Unidos. E considera a Europa inimiga. É isto que se depreende. Ao considerar os Estados Unidos e a necessidade de ter relações económicas, financeiras, desbloquear as sanções, que é muito importante para a Rússia e que ainda hoje pedia que os Estados Unidos desbloqueassem as sanções, os Estados Unidos, ao terem esta política ofensiva e que lesa interesses da Rússia em Cuba ou na Venezuela ou no Irão, dificulta a manobra também da Rússia. Ou seja, há aqui uma antítese na política russa que leva a desconfiar. Afinal, nós não podemos confiar totalmente nos Estados Unidos, já não confiamos na Europa. E isto dificulta muito a política externa e diplomática da Rússia. Enfim, Cuba não tem petróleo agora, precisa de 100 mil barris por dia de petróleo, que é o que gasta para a sua energia elétrica, e não os tem, e só tem umas reservas para 20 dias. Está numa situação dramática, com a Rússia a assistir a isso e não pode fazer nada. E os Estados Unidos a cercarem completamente estas ilhas. Professor, quer os Estados Unidos encontrar uma Delcy para Cuba? Já tem. Aparentemente chama-se Raulito Castro, e é o neto do Raul Castro, que foi presidente de Cuba após a morte do seu irmão Fidel. Portanto, estão a decorrer, não lhes vamos chamar de negociações, mas conversas sobre o futuro. Foi assim que um porta-voz de Marco Rubio colocou a questão. Essas conversas já decorreram, não se sabe bem se ainda estão a decorrer, mas pelo menos já houve conversações dessa natureza na cidade do México. E trata-se de saber, ou pelo menos ter alguma sensibilidade para ver como é que agora esta crise se vai desenrolar. Vamos lá ver, o regime cubano colapsou. Quer dizer, já não há serviços, o lixo está a montar em Havana, as pessoas já só trabalham 4 dias para conservar a energia. Portanto, o regime, para todos os efeitos, colapsou. Agora, o que é que Rodrigues, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi fazer à Rússia? Ver se conseguia obter aquilo que os russos têm, que é justamente petróleo. O problema é que há um embargo sobre a venda de petróleo, o embargo por parte dos Estados Unidos, sobre a venda do petróleo, e Putin não vai comprar um conflito com Trump em volta de Cuba. Neste momento. Até porque Cuba já não serve, quer dizer, para grande coisa. Cuba, durante a Guerra Fria, estava ali a 100 e poucos quilómetros da Flórida, e os soviéticos, recordo que tivemos um dos
piores problemas, episódios da Guerra Fria, a crise de mísseis de outubro de 1962, mas estamos longe desses tempos. Portanto, a Rússia também tem pouco a ganhar com este aliado. Quem tinha a ganhar, e muito com o aliado cubano, era a Venezuela. E a Venezuela, nesta altura, está, como sabemos. Pois, e era a Venezuela também que mantinha o regime em pé. Agora, há uma nova geração e vamos ver como é que o futuro se desenrola, mas o que está a acontecer na Venezuela pode vir a repetir-se em Cuba em moldes diferentes, com uma grande... Eu acabo aqui. Só com uma grande diferença. Enquanto na Venezuela havia uma oposição legitimada, organizada, em Cuba não há. Em Cuba não há. Meus senhores, boa noite e obrigado pela análise no Não Há Meia-Noite.